Olá, queridos, boa noite, a paz. Nós estamos juntos aqui no culto do clamor, nessa edição especial de sexta à noite, para levar até você, sua casa, sua família, a palavra de Deus e inundar as nossas casas com a presença do Senhor, com louvores, com orações. Falando em oração, quero começar esse culto orando, falando com Deus. Vamos agora juntos falarmos com o Senhor, invocarmos a presença de Deus. Se você pode, aonde você está, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a entronizar a presença do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Comece nesta noite a dizer palavras de adoração ao Senhor. Comece a dizer palavras que possam entronizar a presença de Deus. Oh, amado Senhor, oh, amado da minha alma, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome nesta noite, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos na sua presença, Pai, e nós clamamos ao Senhor nesse dia, nesta noite. Venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, venha sobre esse lar, Espírito Santo. Oh, amado da minha alma, vem com a tua presença, Senhor, inunde esse coração. Que o teu Santo Espírito comece a passear nesta casa, que o seu Santo Espírito comece a passear agora nesta casa, inundando este lar com a presença gloriosa do Espírito Santo. Oh, amado da minha alma, vem com refúgio, vem com refrigério. Oh, meu Pai, a tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, amado Senhor, a nossa providência, o nosso amparo vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Senhor, meu Pai, está a nossa confiança, está a nossa esperança, está em Ti, meu Deus. Então venha, Senhor, inunde esta família, que toda obra maligna, que toda obra do diabo seja rompida, quebrada, desfeita, anulada, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda mazela, agora bata em retirada, saia em nome de Jesus. Se há alguém doente, alguém enfermo, entristecido, abatido, que nesta noite, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, no nome do teu Filho Jesus, possa curar, possa libertar, possa transformar esta pessoa, em nome de Jesus. Que todos digam que assim seja. Amém, graças a Deus. Debaixo desse bem, vamos cantar, vamos adorar o Senhor nesta noite. Deus abençoe, vamos louvar o Senhor. Aleluia, te adoramos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Aleluia, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Nós queremos, Senhor, com todo o nosso coração, dizer, Senhor, que nós te amamos, que nós te adoramos. Aí da sua casa, que você possa dizer isso. Senhor, tu é exaltado na nossa vida, na nossa casa. Deus, nós te louvamos e nós temos sede da tua presença, Senhor. Por isso vem, Senhor, e inunda cada um de nós com o teu poder, com a tua graça. Oh Deus, nós te adoramos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh, aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só tu és a fonte, Senhor. Só tu és a fonte, só tu és a fonte, Senhor, aleluia. Aí de onde você está, declare: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh, Senhor, por onde o rio passar, tudo vai transformar, oh, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és o rio, Senhor. Levante suas mãos aos céus e declare a Ele: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. 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 Oh, que coisa boa! Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de esperança. Em Deus está todo o bem, todo o mover, toda a glória, toda a graça. Mesmo que haja enfermidades e mazelas, Deus sempre vai ser o que Ele foi, Deus. Quero convidar você para orarmos, para partilharmos a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez? Amado Senhor, que bom estar na sua casa, que bom estarmos na sua presença.
Tu és a fonte de toda a vida. Por isso, nesta noite, nos alegramos no Senhor e na força do seu poder. Fala conosco, fortaleça a nossa vida, sustente o nosso coração na sua presença. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Fique à vontade, vamos falar com Deus, vamos partilhar a palavra de Deus. Aliás, Ele vai falar conosco, não é? Não é nós que vamos falar com Ele agora, é Ele que vai falar conosco. Eu quero convidar você para um texto especial. Pedir para o Maurício ver se consegue colocar ali no data, né? O texto de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 3 e versículo 4. Apocalipse 21, versículo 3 e versículo 4. Quero falar com você nesta noite sobre esse tema: Deus enxugará as nossas lágrimas. Deus enxugará as nossas lágrimas. E essa afirmação está aqui nesse texto que nós iremos ler agora, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e versículo 4, que diz: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4: E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Oh, que coisa boa! Essa é a palavra de Deus. Escute uma coisa, queridos: existe uma promessa da parte de Deus para a sua igreja. Quero nessa noite lhe trazer esperança. Às vezes nós olhamos o mundo e nós olhamos os acontecimentos do tempo do fim, e nós pensamos que tudo isso são o mal que vai acometer todo o povo de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus vai preservar o seu povo. A Bíblia diz que Deus vai guardar a sua igreja da hora da tentação que virá sobre a humanidade, sobre toda a terra, não é? Existe uma promessa da parte de Deus. Escute uma coisa, queridos: às vezes nós olhamos e estudamos Apocalipse. Para muita gente é um livro que causa medo, causa pavor. Mas na verdade, meus amados, nessa noite quero lhes trazer esperança, porque quem está em Cristo está guardado, quem está em Cristo está protegido, está abençoado. Quem tem Deus sempre terá o seu bem e a sua cobertura, e o seu favor, e a sua bondade, e a sua misericórdia, porque ela dura para sempre. Às vezes nós olhamos o tempo do fim, e para muitos eles ficam preocupados. Na terça-feira, em casa, com as meninas e a pastora, nós falávamos sobre os acontecimentos do tempo do fim, os 4 cavaleiros e todas as pestes que os selos vão demonstrar quando forem abertos. Aquilo humanamente no primeiro momento causa medo, causa pavor, o domínio do anticristo, da besta, do falso profeta. Quando olhamos isso num olhar humano, ficamos preocupados. Meu Deus, olha tudo isso que vai acontecer. Escute uma coisa: e aí as pessoas olham, vão se aprofundando mais na escatologia, no Apocalipse, e para alguns isso lhes causa medo, lhes causa pavor. Mas na verdade, para quem está conectado com o Senhor Jesus, quem está ligado à videira verdadeira, não precisa ter medo. Ao contrário, em Jesus, na sua palavra, nós precisamos cada dia ter a sua esperança,
porque foi ele que disse essa afirmativa para nós, de que agora o tabernáculo de Deus estava sobre a terra, sobre os homens, que Deus está agora habitando juntamente no meio da humanidade, sua igreja está com Cristo, e nós não precisamos mais ficarmos apavorados, e agora as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, porque agora a primeira ordem, aquilo que é do pecado, aquilo que é do anticristo, aquilo que é do mundo, não existe mais. Escute uma coisa, isso não quer dizer que agora, nós estando com Cristo, a nossa mente vai ser apagada, nós não mais nos lembraremos das pessoas. Até a Rahá perguntou para mim, então pai, eu não vou saber quem é o senhor não vai se lembrar mais de mim? Eu digo, não, nós vamos nos lembrar uns dos outros. O que não mais teremos é a sensação do sofrimento. Nós não teremos essa noção de dor, de tristeza, de angústia. Quando nós nos lembramos, por exemplo, hoje, nesse tempo, quando nós nos lembramos de situações que passamos na vida, alguns momentos difíceis, por mais que superamos esses momentos, para algumas pessoas, isso lhes causou um trauma, e automaticamente lhes causa dor. Se esta pessoa está em Cristo e vivendo essa época com o Senhor, não haverá lembrança de sofrimento, mas você se lembrará das coisas boas, das pessoas que você ama, que você quer bem. Não haverá essa noção do sofrimento, porque o sofrimento é uma consequência do pecado. Escute uma coisa, quando o homem lá no Éden, Adão e Eva pecam, eles não tinham antes de pecar, eles não tinham noção de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Antes de pecar, eles desfrutavam da paz, da alegria, da felicidade, da comunhão de Deus. Na verdade, o que está acontecendo nesse texto de Apocalipse, já aconteceu no Éden, antes do pecado. Deus habitava com o homem, a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus visitava Adão e Eva. Então, nós temos o entendimento de que Deus habitava com o homem, e isso era maravilhoso. Não havia noção de dor, de angústia, de tristeza, de sofrimento, de mal-estar. Isso aconteceu por causa do pecado. Quando o homem peca, Deus se afasta do homem, não por se afastar por querer, porque Deus não pode ser conivente com o pecado, e o homem se afasta de Deus, e o homem perde o Éden, perde essa habitação. Então escute uma coisa, o Apocalipse já foi vivido, esse texto já foi vivido lá no Éden, de harmonia, de paz, felicidade, de não ter lágrimas, sentimento de sofrimento. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui em Apocalipse é trazendo de volta aquilo que por causa do pecado o ser humano perdeu, o homem perdeu. Com Adão e Eva o homem perdeu, mas com Cristo nós resgatamos, nós ganhamos. E é por isso que Jesus veio a esse mundo morrer, para resgatar aquilo que Adão perdeu. É por isso que Jesus é tido como o segundo Adão, perfeito, infalível. Se o primeiro cedeu ao pecado, o segundo Adão, Jesus, o Cristo, venceu o pecado. Glória a Deus por isso, aleluia. Então escute uma coisa, nós, por consequência do pecado, já sofremos muito. Nós temos que labutar muito, não é? Suar bastante, para conseguirmos o nosso pão diário. Nós temos que batalhar, e aquelas pessoas, inclusive, que elas trabalham, por exemplo, no escritório, com ar-condicionado ligado, aí elas não soam, não é? Elas não soam, aí eu não preciso suar para ganhar o meu sustento, mas engraçado, o que o pecado faz? Se ele não soa no escritório, no ar-condicionado, ele soa numa academia, ele precisa suar, não, ele precisa levantar ferro.
Se ele não vai lá numa enxada para cavar lavoura, para limpar a lavoura, mas ele vai levantar ferro na academia, então ele tem que suar. Então veja, o ser humano não pode fugir disso. Ele vai ter que correr na rua para suar. Se ele não está na rua lá, trabalhando, limpando a calçada, pintando a rua, colocando asfalto, mas ele vai correr e tem que suar. Então veja, o ser humano não pode fugir dessa consequência do mal por causa do pecado. Porque o pecado, quando Adão e Eva pecam, acarretou muitas mazelas. A mulher ter filho com dores, aí vem a anestesia, não é? Aí vem a cesárea. A mulher tem o filho, naquele momento não sente dor, mas depois tem a recuperação da cesárea, e é pior ainda a dor. No projeto natural, a mulher sente a dor da cesárea, que é uma dor terrível, que suponho, mas é só naquele momento. Depois a mulher está pronta para trabalhar, para fazer suas coisas. Não, agora tem a cesárea, a mulher tem o seu filho, não sente dor na hora do parto, mas consequentemente depois a recuperação da cesárea é uma recuperação dolorosa. Então veja, a dor está associada ao pecado, as lágrimas estão associadas ao pecado. Quando Jesus vier, que restabelecer essa nova ordem, que restabeleceu o bem para a humanidade, que estabeleceu o tabernáculo dos céus na terra, quando ele habitar no meio dos homens, o pecado será extirpado. Consequentemente, as lágrimas, as lembranças ruins, o sofrimento, a dor, não existirá mais. Então, querido, nessa noite eu quero incentivar você a se firmar com Deus. As meninas disseram lá em casa na terça-feira: então, pai, a gente precisa se preparar. Eu digo, esse é o segredo. O que nós precisamos fazer de verdade é servir a Deus genuinamente, para desfrutar dessa dádiva de ter as lágrimas enxugadas do nosso rosto, de vivermos essa vida plena em Cristo. Para vivermos essa vida, querido, você precisa entregar sua vida a Jesus. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Genuinamente, verdadeiramente, você precisa se arrepender do seu pecado, deixar o pecado e entregar a sua vida a Jesus, para desfrutar dessas promessas que nós lemos em Apocalipse. Se hoje você está sofrendo, sentindo dores por causa do pecado, se está angustiado, deprimido, se você está sentindo opressão do diabo, você pode encontrar em Cristo a libertação de tudo isso. Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em Jesus você pode encontrar descanso para a sua alma atribulada. Só em Jesus, não na religião, em Jesus. Nessa noite, entregue o seu coração a Jesus, confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, abandone o pecado e abrace a Cristo, e a partir desse momento, você encontrará em Jesus uma nova vida, genuína, e você vai desfrutar no futuro dessas promessas. E para você que entregou sua vida a Jesus, o tempo do fim não é para você se apavorar, mas para você ter a sua esperança, porque todas essas coisas irão passar, mas Jesus não passará. Você, meu irmão, que está levando uma vida em 2 barcos, você, meu irmão, que está na igreja, que aceitou Jesus, se batizou, mas genuinamente não deixou o pecado, continua ainda com uma vida mundana, cocheando em 2 pensamentos. De verdade, se firme com Deus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que 2 vão estar no campo, um vai ser deixado e outro vai ser levado. 2 estarão numa cama, um vai ser deixado, o outro vai ser tomado. Lembra das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes. Meus irmãos, Jesus está voltando. Não seja aquele que vai ficar. Jesus está vindo para resgatar, restaurar a sua igreja, o seu povo, sua noiva. Nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito.
De verdade precisamos nos converter, nos firmarmos com Deus, sermos cristãos de verdade, cristãos que realmente sirvam a Deus. A gente não pode estar vivendo uma vida mundana, está na igreja, mas está com práticas do mundo, servindo o mundo, tendo a sua vida conduzida pela moda do mundo. Meus irmãos, vamos nos converter de verdade, deixar a ira, deixar o rancor, deixar a maldade, deixar as murmurações, deixar aquilo que não agrada a Deus. E de verdade, meus irmãos, vamos nos preparar para viver essa promessa. Porque muita gente que está dentro da igreja, que conhece a palavra, que se batizou, vai perecer. Por quê? Porque verdadeiramente não deixou o seu coração ser transformado por Deus. É hora de você e eu, todos nós, nos voltarmos para o Senhor. Não nos acharmos donos da verdade, não apontar o dedo para acusar ninguém, não nos acharmos melhores do que ninguém. Ao contrário, a Bíblia diz que nós precisamos ver o outro como superior a nós. Cristo é que está acima de todos nós. Ele é Senhor, a Ele a glória, a honra e o louvor. A nós cabe a misericórdia, o favor e a bondade de Deus. Vamos genuinamente, meus irmãos, nos preparar, nos converter de verdade, nos firmarmos para viver essa promessa que Deus tem para nós, de que no final, para quem serve a Deus, não será um final ruim, terrível, mas será um final de alegria. Nós estaremos para sempre com o Senhor, aonde as coisas velhas já passaram, e eis que tudo será novo, porque agora nós estaremos para sempre com o Senhor, e Ele conosco. A dor não existirá mais, as consequências do pecado não estarão mais sobre nós, e nós viveremos plenamente uma vida com o Senhor. Para vivermos isso, repito, é só nós genuinamente estarmos vivendo a palavra de Deus. Nesse dia, eu quero convidar você para entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, que está assistindo esta pregação, a renovar a sua aliança, o seu compromisso com Deus, de verdade tomar uma posição. É tempo de nós consertarmos nossa casa, consertarmos nossa vida e tomarmos uma posição diante de Deus. Eu quero Deus, eu quero o Senhor, quero me firmar com Ele, quero servi-lo de verdade. Nesse sentido, o tempo do fim, para aqueles que servem a Deus, será um tempo de paz, porque a promessa é essa: Ele, o Cristo, enxugará as nossas lágrimas. Que Deus abençoe você, e que no Senhor você possa encontrar paz, descanso e esperança. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vou orar por você que nesta noite está aceitando a Jesus. Aonde você está agora, aceite Jesus. Aonde você está agora com a sua família, faça um compromisso, um propósito, uma aliança em se firmar com Deus, em servir a Deus de verdade, genuinamente, sem olhar para trás. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amado Senhor, nós estamos na sua presença. Tua palavra diz: se nós cremos com o coração e confessarmos com a boca que o Senhor é o Senhor da nossa vida, nós seremos salvos. Essa pessoa que está reconhecendo agora que é pecadora e que está reconhecendo o Senhor como o Senhor da sua vida, meu Pai, entra com salvação. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida e sela para o grande dia, pois hoje essa pessoa está te recebendo como Senhor e Salvador. Esta pessoa que está fazendo uma aliança em renovar a sua fé e essa confiança em Ti, toma nas Tuas mãos. Esta pessoa que está se reconciliando e fazendo um concerto contigo, Pai, veja esse coração, restaura e fortaleça essa vida. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor, que todos digam que assim seja. Meus irmãos, debaixo desse bem, eu quero convidar você para preparar a sua oferta, para preparar a sua contribuição. Aqui na frente está aparecendo o número das contas do Bradesco e da Caixa Econômica.
Com alegria, eu gostaria que você pegasse o seu melhor, separasse na sua casa, orássemos conosco agora. E durante esta semana, na parte da manhã, sempre eu estou aqui na igreja, e na parte da tarde o pastor Arnoldo. Você pode passar aqui, depositar no gasofilaço fixo a sua oferta e a sua contribuição. Você também pode fazer a transferência tanto para a Caixa Econômica, lembrando que a Caixa Econômica é conta poupança, e o do Bradesco é conta corrente. Sempre que você for depositar, fazer a sua transferência, é preciso colocar o CNPJ do Templo das Nações, da Igreja Evangelho para as Nações. Se você tem o informativo do mês de março, da convenção, ali tem o número das contas e tem também o número do CNPJ. Se você não tem, anote agora: 06 204 403 1000 invertido 39. 06 204 403 1000 invertido 39. Faça a sua transferência e eu sei que Deus vai honrar a sua vida em nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Senhor, nós consagramos a Ti, a Tua obra, as nossas contribuições. Meu Pai, honra o dizimista, o ofertante, o semeador. Como igreja, nós continuamos sendo igreja, dizimando, ofertando, ceando, te servindo, ouvindo, praticando, vivendo a Tua palavra. Nesse dia, Pai, honra cada pessoa que vai separar a sua oferta, seu dízimo, a sua contribuição, que vai fazer a sua transferência bancária. Deus, honre esta pessoa. Nós cremos, Pai, no Teu mover, no Teu agir sobre o Teu povo, em nome do Senhor, que assim seja. Separe a sua oferta, cante com alegria, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Cante conosco, cante com alegria. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda a glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Debaixo desse bem, vamos encerrar o nosso culto, orando ao Senhor, falando com Deus. Vamos falar com o Senhor. Oh, amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, pelos louvores, pela sua palavra, por podermos ofertar na sua casa.
Toma nas tuas mãos, que o teu povo, que a tua igreja, que os teus filhos sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Nós cremos nisso, em nome do Senhor, que assim seja. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Fique com Deus e ao Senhor toda a glória. Deus abençoe e fique com Deus.